Graça e paz, irmãos, mais uma vez juntos. Espero que todos estejam bem, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo de muito calor. Espero que o irmão esteja se hidratando bem. Beba bastante água, proteja-se do sol. Apenas quando for caminhar, fique pouco tempo exposto ao sol intenso, tá bom? Para que possamos não somente ter uma saúde abençoada, mas também possamos ter o vigor necessário para o trabalho do dia a dia. Essa é a minha oração por sua vida. Hoje eu quero meditar com o irmão, com a irmã, no texto de 1 Reis, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Peço a você que me ouça nesta leitura deste texto tão importante. Então congregou Salomão aos anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca, levantaram a arca e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. E assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e os querubins cobriam por cima a arca e seus varais. E os varais sobressaíram tanto que as portas e as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo. Porém, de fora não se viam. E ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Este é o relato da entronização da Arca da Aliança no templo que foi construído. O templo foi construído por Salomão, mas seu pai Davi, durante 40 anos, ele trabalhou trazendo todos os materiais de diversos lugares para construir o templo. Deus não havia permitido que Davi construísse o templo, mas que seu filho faria isso. E Salomão, seu filho, o fez. E o fez de uma formosura, de uma suntuosidade que impressionou a muitos. A narrativa bíblica conta que isso aconteceu no 7º mês. No calendário hebraico, o mês de Etanim é em torno do mês de setembro. Por exemplo, o ano novo hebraico é no mês de setembro, mas ele varia a data. Este ano 2021, este ano novo, este mês de Etanim, ele vai acontecer no dia 7 de setembro. Olha aí, dia da nossa proclamação da independência. Israel estará num mês muito importante. Hoje, precisamos buscar na palavra de Deus orientação sobre como nós devemos nos portar, agir e viver no templo. Muitos confundem templo com igreja. Haja vista que o termo, por um hábito social, nós chamamos igreja, a capela, o local de reunião, mas a igreja, conforme a própria palavra de Deus nos ensina, é o povo de Deus reunido.
A igreja se reúne em vários lugares, mas o templo é um lugar fixo. É um lugar onde a igreja se reúne. Então, qual é a importância do templo para nós hoje? A mesma importância que havia no passado. Nós precisamos entender que o fato de nós sermos a igreja, corpo de Cristo, não invalida a importância daquele lugar onde nós nos reunimos para exercer a nossa fé. Por esta razão, eu quero neste momento desafiá-lo a pensar que o templo é um lugar, sim, mas é um lugar em primeiro lugar, até posso colocar desta forma, onde seu povo se junta para estar com ele, que é comunhão. Veja, a palavra de Deus nos ensina, o próprio Senhor Jesus nos ensinou, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, concordando concordemente, ali eu vou estar. Isso Jesus disse. Então, a presença de Jesus está intimamente ligada com a comunhão. Não é o fato de eu ter o título igreja, não é o fato da Bíblia dizer, olha, eu moro em lugares construídos por mim, mas é importante entendermos que Deus nos deu um lugar para estarmos juntos. E precisamos a cada dia nos esforçar para participar, para permanecer e para cuidar deste lugar. Quando nós lemos o Salmo 84:10, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Davi, quando faz este salmo, o salmista, quando se expressa nesse salmo, ele estava deixando muito claro que outros lugares não podem ser tão importantes quanto aquele lugar onde eu me reúno para estar na presença do Senhor com os meus irmãos. O templo é um lugar onde seu povo se junta para estar com ele, Deus. Isto é comunhão. Então, 2 elementos são importantes para que a adoração ou a comunhão com Deus seja uma realidade no lugar onde nós escolhemos a presença de Deus e a comunhão com Ele e também com outros que da mesma forma pensam. Salmo 122:1 nos ensina: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi estava dizendo de maneira muito pura, vamos para a casa do Senhor, e aquilo trouxe alegria ao seu coração. E aí eu fico me perguntando, quando você pensa, vamos à casa do Senhor, ao templo para adorar ao Senhor, isso traz à sua vida a alegria? Você traz alegria no seu coração quando vai à casa do Senhor? Talvez alguns digam, não, pastor, mas tem tantos problemas, às vezes acontecem coisas lá que eu não gosto, não me estimula. E eu fico lhe perguntando, você vai para um lugar para se entreter e receber benefícios, ou você vai a um lugar para expressar a Deus a sua alegria ou sua gratidão? O templo é um lugar onde você leva sua comunhão. Não é um lugar onde você vai tirar comunhão de alguém para poder se alegrar. Você tem que levar essa alegria, por que razão? Porque durante toda a semana você viveu na presença de Deus, ou não? Êxodo capítulo 10, versos 8-9 nos diz: então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos de que levar todos.
jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Estar na presença do Senhor não é só eu preciso contaminar, no bom sentido da palavra, minha família para estar comigo no templo, para que a igreja possa, com uma só voz, ter comunhão com Ele. Temos que levar, temos que incentivar, temos que celebrar juntos. O templo é lugar, então, onde seu povo se junta, está junto, para junto estar em comunhão com Deus. O nosso Deus nos tem ensinado que para podermos ter comunhão com Ele é necessário que haja esta interação, este relacionamento, esta construção uns com os outros. Caso contrário, não é um lugar onde Deus estará para estabelecer esta comunhão. O templo, então, em primeiro lugar, é lugar onde se junta para estar com Ele. Em segundo lugar, o templo também é lugar onde dedicamos nossas vidas e bens ao serviço do Senhor. Ah, pastor, mas eu não posso fazer isso em casa? Você pode, mas lembre-se que como o templo é um lugar de comunhão, pelo meu exemplo eu ajudo o meu irmão a fazer o mesmo. Pela minha atitude, eu mostro a ele que ele pode experimentar das mesmas alegrias e experiências que eu experimento. Não basta eu me comprometer com Deus no meu coração e ficar quietinho lá. Deus quer que você leve essa experiência para estar com o outro. E o templo do Senhor é feito para esta finalidade. Ele tem também esta realidade. É ali que eu apresento ao meu Senhor: Senhor, aqui está minha vida ao serviço. Senhor, aqui está tudo que o Senhor me tem dado para o teu serviço. No Antigo Testamento, você fazia isso por obrigação, porque ao não fazer, você poderia ser expulso da comunhão do corpo, ou melhor dizendo, do povo de Israel. Você poderia ser colocado de lado. No Novo Testamento, o princípio não é perda de salvação nem ser colocado de lado, mas você deixa de experimentar dos benefícios de uma relação com Deus. 2 Coríntios capítulo 8, verso 7 nos diz: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, olha que expressão que ele fala, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Eu acho muito interessante essa expressão porque é um privilégio. Baseado no Antigo Testamento, é um mandamento, é uma ordenança do Senhor no Antigo Testamento. Mas quando nós trazemos para o Novo Testamento esse pensamento, por exemplo, o de contribuir, seja financeiramente, seja com a minha vida, eu o faço, porque Deus me deu o privilégio de oferecer a Ele o que eu sou e o que eu tenho. Por que razão? Porque eu sou um pecador e Deus me aceita. Não o meu pecado, mas a minha oferta. E através desta oferta ele traz maturidade na minha vida. E volto a dizer, não é somente oferta financeira, é oferta de vida. Que adianta enviar o dinheiro, por exemplo, mas o seu relacionamento é inócuo. Deus não vai te abençoar por causa do dinheiro. Deus vai lhe abençoar por causa do coração que você coloca na dedicação, por exemplo, deste dinheiro ou de sua vida. E quando falo coração, estou falando vida, estou falando de atitude, estou falando de comportamento.
O próprio apóstolo Paulo diz, olha, vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor, são características que fazem parte do todo. E aí ele, por último, ele fala, e também no contribuir. Tenham esse privilégio. O templo é o lugar onde dedicamos nossas vidas e bens ao serviço do Senhor. Não é para A, B ou C dentro da igreja. Não é para agradar A, B ou C. Não é para marcar a história. Você está ali a serviço do Senhor. E seu coração precisa sempre manter isso em foco. Porque senão você vai usar os mesmos critérios da sociedade. Eu fiz, agora eu mereço o resultado de volta. Deus já fez tudo o que tinha que fazer por você e por mim. Agora é nossa vez de servir. O templo, então, não pode ser colocado como algo sem importância. Ele precisa ter uma grande importância. Aquele lugar onde nós temos, eu estou falando agora as minhas ovelhas, da primeira igreja batista de Rondônia, o templo é o lugar onde você dedica sua vida, seus bens, seu tempo, e faz isso porque já é abençoado, porque já experimenta do cuidado de Deus, porque já vive na graça de Jesus Cristo. Você não fará isso para poder ter, mas fará isso porque já tem. O templo é lugar onde dedicamos nossas vidas e bens ao serviço ao Senhor. Em terceiro lugar, o templo também é lugar onde todos ali devem reconhecer a presença do Senhor, que aqui é o testemunho que precisamos dar. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 23 a 25. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos e descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, eles por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração expostos. Assim, ele se prostrará em rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Veja, o templo é lugar onde todos ali devem reconhecer a presença do Senhor. Não é um lugar para estarmos somente, mas é um lugar em que eu e o irmão precisamos reconhecer: Deus está aqui falando conosco. E precisamos dar esse testemunho vivo da presença de Deus ali, porque cada um de nós, como morada do Senhor, casa do Senhor, reunidos na presença dele, chega alguém sem Cristo, chega alguém que não conhece a Deus, chega alguém que é até ateu ou descrente, pelas palavras que nós proferimos, pelo louvor que nós praticamos, pela relação que nós temos uns com os outros e principalmente pela voz que Deus manda por meio de sua palavra, essa pessoa reconheça: há aqui a presença de Deus. Mas isso só é manifestado pelo comportamento daqueles que estão ali. Ele não vai entrar ali para ouvir uma voz no microfone. Ele precisa ver a voz de Deus através das nossas ações uns com os outros. Deuteronômio capítulo 12, verso 18 diz: ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor seu Deus, no local que o Senhor seu Deus escolher. Vocês, os seus filhos, filhas, seus servos, servas, os levitas das suas cidades, alegrem-se perante o Senhor seu Deus
em tudo o que fizerem. Não existe testemunho maior, mais poderoso, que cause um impacto tão profundo na vida das pessoas do que quando as pessoas entram num ambiente e ali percebem, pela atitude, pelas palavras, pelos gestos, a presença de Deus. É poderoso demais. Arrepia. Não queremos sair, queremos ficar ali. Fazer até como Pedro, Tiago e João, ao verem Jesus transfigurando, e eles têm a visão de Jesus com Elias e Moisés ali no monte, e Pedro pergunta, mestre, quer que façamos tendas para que vocês possam estar aqui à vontade? E o Senhor diz, este é meu filho amado, ouçam ele. Portanto, quando estamos na casa, no templo do Senhor, na casa do Senhor, precisamos deixar Deus falar aos nossos corações. Deus falar alto através de nossas vidas, para que quando alguém se deparar com isto, nos visitar, possam reconhecer, Deus está neste lugar. Verdadeiramente, Deus está aqui. Deus nos convida todos os dias a estabelecermos uma comunhão, não somente com Ele, mas uns com os outros, na prática da fé, para que a presença dele seja percebida tanto pelos seus filhos quanto pelos descrentes. Nós somos chamados por Deus a cada dia. O templo é lugar onde todos ali devem reconhecer a presença do Senhor. Este é o nosso testemunho. Em quarto e penúltimo lugar, o templo é lugar onde a palavra do Senhor é prioridade em cada ação. Podemos fazer ação social, podemos fazer reformas estruturais, podemos cantar hinos e louvores, ter os melhores equipamentos para isso, podemos transmitir coisas e assuntos importantes, podemos falar das mazelas e dos problemas do nosso país, mas o templo, entre o povo de Deus, a mensagem precisa ser prioridade, a palavra do Senhor, que transforma, que dá nova vida, que nos corrige de nossos pecados, que nos instrui como devemos nos tratar, que nos mostra qual deve ser o nosso testemunho na sociedade, que nos ensina a sermos justos e falar a verdade e corrigir mesmo aquelas pessoas que nós queremos bem. Principalmente quando elas fazem escolhas que não agradam a Deus. Templo, aquele lugar que a gente se reúne, precisa ser a referência onde a palavra do Senhor é prioridade em cada ação. Atos capítulo 2, 42 a 47, fala desta igreja, dizendo assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Veja, nós falamos de comunhão, mas aqui fala de ensino. O partir do pão e as orações são importantes. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja de Jesus, quando se reúne no templo, ela reflete a sua prática cotidiana. A diferença é que em minha casa eu tenho um grupo menor, um alcance de proximidade. Mas quando eu me reúno na igreja, a palavra do Senhor precisa ser enfática. Atos 17:11 diz, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses,
pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Não podemos simplesmente receber, Deus me revelou. Abra sua Bíblia e veja se essa revelação vem do Senhor ou não. Eu tenho sentido isso. O seu sentimento tem que passar pelo crivo do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina, ali em Pedro, que não podemos, não devemos abandonar a comunhão do corpo, da igreja, como é costume de alguns. Precisamos estar juntos. Precisamos valorizar a comunhão com o corpo. Alguém falou para mim, pastor, mas eu não estou indo aí, mas eu estou indo em outra igreja. Deus te chamou para lá? E aí perguntei por quê. Porque lá tem a programação, tal atividade, tem sido bom para mim, eu tenho gostado. Na igreja está meio parado, talvez esteja parado porque você não está oferecendo sua alegria, seu testemunho, seu serviço, seu melhor para trazer este dinamismo. Deus nos chama para determinados lugares para sermos bênção, não para tirarmos algo daquele lugar, mas para oferecermos. Porque Deus nos dá as bênçãos de segunda a segunda. E é no lugar onde vamos, no templo, que oferecemos a nossa gratidão, a nossa adoração, nosso serviço ao Senhor. Marcos capítulo 16, 15 diz, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. A prioridade está exatamente aí, em estarmos anunciando a palavra, compartilhando a palavra, vivenciando a palavra, dedicando-se à compreensão da palavra e a anunciando. Não são as nossas palavras, meus irmãos. Não são os nossos argumentos. Não são as nossas vontades. Mas devemos sempre nos perguntar, isto é da vontade do Senhor? Ou é a minha vontade? Ou é o meu gosto? Ou o que eu quero? Quando aprendemos a dar prioridade à palavra do Senhor, sempre olhamos para as Escrituras e nos perguntamos, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, para onde vou, tenho respaldo nos ensinos do Senhor? É sim ou não? Por isso que o templo deve dar ênfase o tempo todo, o lugar de adoração, aquele ambiente, precisa sempre dar ênfase à reflexão, ao anúncio e ao compartilhar da palavra de Deus. Por fim, o templo é lugar onde a glória do Senhor deve ser reconhecida. Uma coisa é a presença, Deus está atuando entre nós, que maravilha. Deus está falando conosco, que bênção. Mas precisamos agir de tal maneira que individualmente eu reconheça, Deus está aqui. 1 Pedro 2,12 diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. E ali em 1 Coríntios capítulo 10, 31. Assim quer vocês comam, quer bebam, que façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui é a minha atitude de buscar reconhecer esta presença de Deus na minha vida. Se eu reconheço a presença dele na minha vida, e quando eu falo reconhecer, é chamá-lo para atuar em minha vida, eu a levarei em todos os ambientes. E no ambiente chamado templo, ainda mais esta glória será reconhecida, que é a nossa adoração.
Deus tem nos chamado para estarmos no templo a cada dia e a cada momento para estabelecermos comunhão, comunhão com Ele e com os irmãos. Por isso que precisamos estar juntos ali com Ele. Deus nos tem chamado para o serviço. Por isso que o templo é um lugar onde nós assumimos os nossos compromissos públicos e particulares com o Senhor. Nós devemos entender que o templo, então, também é um lugar de testemunho, em que reconhecemos que Deus está presente na minha vida e, como presente, Ele tem orientado e direcionado o meu cotidiano. Por fim, o templo é um lugar onde sua palavra precisa ser meu alimento diário para que eu possa agir. É a minha meditação. Por isso que temos esse momento de leitura, meditação, reflexão e pensamento. Estou fazendo. E para encerrar de maneira muito clara, o templo é lugar onde nos reunimos para adorar ao Senhor, reconhecendo sua grandeza. Eu sempre tenho dito que a igreja existe para a glória de Deus. E o templo é o ambiente onde eu expresso essa minha adoração. Mas eu não o faço sozinho. Chamo outros para fazerem parte comigo. Assim, convido você, sem medo nenhum, sem temor algum, estar conosco, participando, celebrando. Tenho certeza que trará ao seu coração conforto, orientação, fortalecimento, proteção, direcionamento, comunhão, perdão, restauração. Todos estes benefícios são resultado de estar junto, na presença do Senhor. Templo é lugar onde eu e você expressamos nossa fé junto com os irmãos para a glória do Senhor. Espero que você tenha entendido, se até hoje não entendeu. O templo não vai te salvar, nem a igreja. Só Jesus Cristo faz isso. Ele tem o poder. E é ali no templo que a igreja declara isso. Só Jesus Cristo salva. Que Deus possa abençoar você, sua vida, este dia. Tenha um dia de paz. E que possamos estar juntos em breve. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Pai, eu lhe agradeço muito pelo dia, pelo momento, pelo cuidado conosco. Lhe agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos no templo para adorá-lo. Assim como Salomão teve esse privilégio maravilhoso e que foi impactado com sua presença. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito. Agradeço o cuidado sobre nós. Conceda-nos um dia na tua presença. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe, minha irmã. E até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.